o conteúdo da Fernanda e a Sandra é extremamente rico, acho que vale muito a pena uma atenção grande, assim, porque elas vão trazer, que elas vão trazer uma visão bem interessante sobre o sujeito adolescente. Boa tarde a todos, então. Prof, pode você passar para nós, né? Isso. É isso. Aí. Peraí, deixa eu só tirar meu microfone. Tá. Então, vamos ao nosso primeiro seminário do NEPA. Pode passar. Eu sou a Fernanda Cavalli, sou psicanalista, faço pós-graduação em psicanálise clínica avançada, também sou bióloga, acadêmica de letras, sou mãe de 3 filhos, entre eles eu tenho um adolescente de 13 anos, e atualmente em clínica eu atendo uma adolescente de 17 anos. Pode passar. Então, o tema do nosso trabalho, né, em conjunto eu e a Sandra, é o sujeito adolescente no processo psicanalítico. E aí eu inicio com algumas citações que eu acho, assim, importantíssimas. A primeira é do Contarto Caligares, que ele diz que entre a criança que se foi e o adulto que ainda não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Podemos entender, então, como essa época da vida possa ser campeã em fragilidade de autoestima, depressão e tentativas de suicídio. Quanto à questão do sujeito, Rank Oliveira nos diz que o sujeito, por definição, escapa às identificações subjetivas do laço social, inclusive as identificações referentes à sua idade. Pode passar. Já o David Zimmerman, no Manual de Psicanálise, nos diz sobre o pezinho que está o adolescente. Ele está com o pé lá na condição de criança, que ainda depende dos seus pais, e com outro pé na condição de um quase adulto. Pode passar. E aí nós temos de volta o Édipo, né? Então, passamos lá pela infância, a questão edipiana, a sexualização e depois dessexualização dos nossos pais, castração, a constituição do superego, a dormência e ebulição novamente dessas questões edipianas na adolescência. E aí há um retorno dessas fantasias, os pais que são ou refletidos lá como um objeto a ser procurado lá fora ou repelidos. E aqui acontece também uma constituição da questão traumática. Então, se, por exemplo, lá na infância, no período edipiano, houve um abuso sexual. E aí o adolescente, porque o que é a mais dessa ebulição das questões edipianas na adolescência é o quê? Agora, as coisas podem ser concretizadas. O corpo está preparado para um ato sexual, o corpo está preparado para constituir um bebê, a questão da agressividade pode ser efetivada. E aí, se houve um trauma sexual na infância que não foi entendido, ao primeiro contato com a sexualidade ali na adolescência, esse trauma é, então, concretizado. E aí nós trouxemos no nosso trabalho escrito que, entre a ONU e o Estatuto da Criança, é elencado uma faixa de idade entre 12 a 24 anos nessa questão da adolescência. E a Arminda Berasturi nos traz que a adolescência é um período que nós vivenciamos um luto. E ela traz 3 tipos de lutos que o adolescente vivencia. Então, o luto pela perda do corpo infantil, o luto pela perda da condição de criança e o luto pela perda dos pais da infância. Então, de uma hora para outra, esse corpo modifica, o olhar perante a sociedade diante desse adolescente é outro. Em condição de luto, como a gente tem a questão do luto de uma perda, e o adolescente perde a sua infância, acontece, então, o isolamento, abre-se o novo, os pais saem desse pedestal de perfeição, porque começam a se ver os defeitos, as questões de não concordo, começam a procurar uma identificação, e aí aos isolamentos. E aí é o momento que a família precisa ter um olhar muito atento, um acolhimento, uma aproximação desse adolescente. E aí começam a acontecer as divergências, tanto familiares quanto escolares, e é importante também que esse luto, ele não é vivenciado apenas pelo sujeito adolescente, ele é vivenciado por seus pais também. Porque os pais, de uma hora para outra, têm que lidar com uma não mais criança. É um corpo diferente, é um sujeito diferente, que age de uma forma diferente. É uma posição que os pais têm de não ser mais o tudo para os seus filhos. Há embates, né? Há, muitas vezes, divergências familiares. Então, o luto também é enfrentado por esses pais. E é necessário que essas divergências aconteçam,
No ambiente escolar e no ambiente social, o adolescente tenta interagir em grupos e estar diante de grupos a qual ele se adeque, a qual ele acha interessante as ideias, porque ele está nessa busca de uma identidade. Eu não sou só o filho dos meus pais, mas eu sou um sujeito que quer pensar, de repente, de uma forma diferente dos meus pais, agir, e para isso precisa acontecer essa cisão. Então, o adolescente, ele precisa realizar a passagem desse círculo familiar para o círculo social, uma vez que seu corpo realizou também essa passagem do corpo da criança para o corpo de um adulto. Pode passar. E eu trago, então, mais duas citações, aqui também de Rank Oliveira, de que o que Freud sempre ressaltou foi que uma das principais dificuldades do aparelho psíquico é abandonar um modelo de funcionamento em benefício de outro. Isso indica que sempre há um resto insuperável no psiquismo humano que não passa com o avançar dos anos. Um resto de infância, sim, mas por que não dizer também um resto de adolescência? E aí nós trouxemos essa questão durante todo o nosso período de estudos no NEPA. É uma fase de transição, a adolescência? Então, nós trazemos na clínica a nossa criança ferida, mas trazemos também nosso adolescente ferido. A infância também foi uma fase de transição. Ela é a infância e é uma fase de transição. A adolescência também é e é uma fase de transição, assim como as demais. E nós lembramos de Freud nas fases da sexualidade infantil, oral, fálica e anal. Então, quando há uma passagem de uma fase para outra, não significa que houve uma cisão total. Nós trazemos resquícios de uma fase para a próxima. Já a Sônia Alberti nos diz que, por fim, a clínica psicanalítica com adolescentes, cuja base é constituída pelas obras de Freud e Lacan, introduz o sujeito adolescente como questão não para adormecê-lo, mas sim para implicá-lo na crise de adolescência como sujeito. Não para reforçar a posição do quando casar isso passa, mas antes para que isso não passe, mesmo porque, por mais que se reforce o ego, isso de fato não passa. E esse acolhimento, então, quando o adolescente chega à clínica e que é necessário que ele venha por vontade própria na clínica e não por uma questão dos pais de, olha, conserta porque está dando defeito, não concorda mais com as minhas ideias, está agindo de forma diferente, trouxemos aqui para você dar um jeito. Não é para adormecer, é para realmente despertar essa crise de identidade, essa crise da adolescência, de que não é para passar, é para se discutir, é para se acolher, tanto os pais que estão vivenciando tudo isso, como o sujeito adolescente. E eu finalizo com duas lembranças aí da questão do Freud, né? Então, Freud atendeu adolescentes na clínica, e aí eu lembro do caso Dora e do caso de um estudo sobre a homossexualidade feminina. Então, eram duas adolescentes de 18 anos. O caso Dora, o Freud teve o primeiro contato com ela com 16 anos, e ela trouxe coisas que aconteceram com ela com 14 anos. Em ambos os casos, há questões edipianas e da evolução da sexualidade, o despertar da sexualidade. Claro que o período histórico do Freud era um outro, né? Então, mulher casava com 14 anos, tinha filho com 15, mas eram aí duas adolescentes que Freud atendeu. Obrigada, eu passo a fala agora para a Sandra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dizer a minha alegria de estar compartilhando esse momento com todos vocês e com a Fernanda, né? Com a Fer, a gente dividiu esse tempo. Quero dizer que parte daquilo que eu vou falar é parte da minha experiência, então, num alinhamento aí com os nossos colegas, a gente achou, e eu acabei indo para esse lado, né, de eu falar um pouquinho mais da minha experiência. Pode passar, Sandra, vou fazer minha apresentação. Isso. Uhum. Então, eu sou a Sandra Pereira, eu sou psicanalista, formada pela EPC, meu curso de formação foi pela EPC, eu tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, sou especialista em relacionamentos e adolescência, tenho o prazer de dizer que fiz o primeiro curso com o Sandro, e ali brotou uma paixão, já existia, né? O Sandro só cutucou e estamos aqui até hoje, vamos continuar. Eu sou professora de língua inglesa há mais de 20 anos e professora de adolescentes, então eu tenho contato, assim, com várias etapas dessas gerações que foram apresentadas aí. Desde 2000,
eu venho observando, então, não todas, mas muito dessas transformações que a gente vem observando aí nesses adolescentes, né? Eu sou educadora parental também, pela PDA, a educação parental chegou depois da psicanálise, no intuito de buscar um pouquinho mais de informação na tratativa com os pais, porque como eu tenho vários adolescentes pacientes analisando-os, eu senti, assim, uma falta para mim, no sentido de dar um retorno para os pais, porque com um adolescente a gente trabalha, né, dependendo da idade, mas assim, até 18 anos a gente tem ali alguns aspectos a serem observados, que posteriormente eu vou falar, mas a gente precisa ter uma tratativa com os pais. E eu sou também mãe do Lucas, de 17 anos, e mãe do Levi Mateus, de 23 anos, que já está até casado, não é? Então, sou mãe de 2 meninos. Então, estou vivendo, assim, essas fases do adolescente. Também sou uma ex-adolescente, como diz o André, todos nós somos, né? Mas acho importante ressaltar, porque com análise em dia, a gente acredita que a nossa adolescência está também, né, bem compreendida. Pode passar, Sandra. Então, essa é a minha apresentação. Bem, meus queridos, a gente pensou, então, como se dá esse processo de análise com os adolescentes, né? Como e por que o adolescente chega à clínica? Bem, esse adolescente, ele chega na clínica, na maioria das vezes, trazido pelos pais, encaminhado pelos pais. Por quê? Porque esses pais não sabem lidar, já foi falado muito sobre isso, não vou ser redundante, mas é importante a gente trazer esse contexto, porque alguns não estavam pela manhã, né? Esses pais não sabem lidar com esse adolescente, eles percebem essas questões em casa, mas alguns ignoram, outros deixam levar, enfim. A situação também vem por conta da escola, vem um questionamento, porque há um comportamento inadequado, situações que acontecem na escola, a escola chama esses pais, eu falo isso porque eu estou na escola ainda dou aula para ensino médio, então os pais são chamados na escola, e aí os pais não sabem o que fazer, e esses pais precisam procurar uma ajuda, como já foi mencionado aqui, a psicanálise é uma delas, mas existem outras abordagens. A questão é que a gente está aqui tratando, então, da saúde mental desses adolescentes, né? Então, muitas vezes, então, é por mudança do comportamento deles em casa. Algo que, às vezes, os pais não querem enxergar, inconscientemente não querem, mas isso já vem vindo, né? Porque, como já foi falado pela manhã, essa construção dessa conexão com o adolescente, ela não é construída na adolescência. Ela precisa vir sendo trabalhada desde criança, desde muito pequeno. Para quando? Para quando chegar na adolescência, ele ter a liberdade de falar aquilo que ele sente. Porque quando ele é pequenininho, alguns pais dizem, né, engole esse choro, né, a criança vai falar alguma coisa e não tem abertura para falar, não tem liberdade, somente ordens, especialmente se for um lar, uma casa, uma família em que ambos são extremamente autoritários, né, então essa criança, ela não tem voz, então ela chega na adolescência sem voz, como que ela vai falar? Ela às vezes não sabe nem se expressar. Então, é dessa forma que esse adolescente chega, então, à clínica. Aí, quando ele chega na clínica, eu procurei fazer, assim, algo numa sequência para a gente ir construindo essa imagem juntos, né? E aí eu estou falando da minha experiência, tá? Depois eu tenho certeza que vocês poderão contribuir muito também na mesa redonda. Quando esse adolescente chega, antes dele vêm os pais, porque a gente precisa ter essa entrevista inicial com os pais. E nessa entrevista inicial, a gente tem a oportunidade de iniciar a nossa observação a partir do relato dos pais, sobre o comportamento desse adolescente, né? Aí traz ali uma questão do acolhimento desse paciente, que posteriormente eu vou falar. Então, nessa sequência que eu coloquei aqui. Então, os pais chegam e a gente vai escutá-los, obviamente, e tentar observar e tentar já traçar, é assim que eu faço, já traçar e já levantar algumas hipóteses, né, ali junto à fala desses pais.
porque a gente já consegue observar se os pais têm um estilo autoritário ou permissivo em casa, se os dois pais são presentes, se foram criados realmente pelos pais, ou pelos avós, ou por um outro genitor, qual é a presença desses pais, se é presente emocionalmente, e todos esses aspectos que são muito importantes para que a gente possa depois já desenvolver ali uma observação e uma investigação com esse adolescente mais criteriosa. Na sequência, eu coloquei ali para a gente falar um pouquinho sobre a transferência, e eu estou pontuando assim bem superficialmente, mas muito rasamente mesmo, porque o meu foco principal nessa apresentação, nesse dia, é que eu fale um pouquinho da minha experiência e das estratégias que a gente tem utilizado na clínica, com alguns casos mais específicos, tá? Então, ali, sobre a transferência, tá? Eu trouxe, assim, essa fala do Teiral, que é bem interessante, que ele diz o seguinte: o analista deve suportar uma dissociação interna de forma a permitir que seus aspectos adolescentes o habilitem a compreender e a desenvolver uma empatia com seu analisando, porém sem perder a sua identidade adulta. Então, quando fala de empatia, não tem como a gente não lembrar daquela fala, né, daquela famosa frase acho que é do Ferenczi, né, o que cura é o afeto, não há terapia sem simpatia. Então, a gente precisa ter esse acolhimento, a gente precisa gostar de estar com o adolescente, né? Então, continuando ali nessa questão da transferência, o analista, ele não precisa falar gírias, ele não precisa se vestir como um adolescente, a fim de garantir essa aproximação, né? Rapidamente, eles percebem esse aspecto de falsidade, que a gente está tentando isso. E o adolescente não gosta disso. Né? Já foi falado aqui da questão que, às vezes, nós, como pais, a gente tenta usar o tênis da marca que ele está usando, né? Talvez inconscientemente a gente queira se aproximar. Né? Se é inconsciente, aí é outra questão, mas seja, não, vou me vestir como um adolescente agora porque minha filha é adolescente, ou meu filho é adolescente. Então, meu paciente é um adolescente, então eu preciso estar... Não precisa isso, não é isso que vai trazer a aproximação, né? O Teiral, ele reitera que os adolescentes, eles induzem o analista a uma experiência contratransferencial. Por quê? Numa identificação do analista com a sua adolescência, atuando como analista adolescente. Então, por vezes, eu posso estar ali com a minha adolescência aflorando. Então, veja, e em outros momentos ocorre uma identificação e atuação como os pais severos e repressores, porque se eu sou a psicanalista e eu tenho essa postura de uma mãe ou um pai mais severo, mais repressor ou mais permissivo, então isso vai interferir, obviamente, porque está ligado ao meu inconsciente. Então, a fim de evitar essa situação, por quê? Porque no ambiente, no setting analítico, que eu já vou falar um pouquinho, precisa haver a neutralidade, né? Então, a fim da gente evitar isso, é muito importante para todo psicanalista, e a gente precisa reforçar isso, que esse analista de analisando tenha analisado o suficiente os seus conteúdos, né? Então, é muito importante isso. Pode passar, Sandra. Então, agora falando um pouquinho desse setting analítico, né, o setting deve ser um espaço de livre expressão verbal, como todos aqui, acredito que praticamente todos são psicanalistas, os que ainda não são, estão aí a caminho, né, muito em breve estarão sendo, e então ele possibilita esse espaço de livre expressão verbal, e possibilita também uma expressão lúdica e gráfica. Então, assim, quando a gente fala dessa questão lúdica e gráfica, a gente fala desses aspectos que já foram mencionados aqui pela manhã, né, da questão literária, da questão de todas as formas de expressão literária, né, que foram trazidas muito bem aqui pelos nossos colegas, né, e quem perdeu amanhã, dando jeito de assistir, porque foi muito incrível, parabéns aos meus colegas, porque trouxe muito conhecimento para nós. Então, assim, essa questão do lúdico
e da questão gráfica. Quando eu falo gráfico, eu falo justamente em relação ao desenho. Eu gosto muito de utilizar o desenho, análise do desenho no setting analítico. Aí você fala, Sandra, mas você não trabalha com criança? Não, eu não trabalho com criança, porque criança é uma outra dinâmica. Mas eu trabalho com desenho para adultos e com criança, não com todos, porque a gente vai sentindo a necessidade de como lidar com esse paciente. Então, para alguns, eu trabalho com desenho, outros não, mas é muito importante que tenha o desenho. Eu tenho pacientes que trabalham com a música, né, de própria autoria. Então, eu trouxe 2 casos aqui, que são 2 casos clínicos, analisando a 1 e 2, se der tempo eu vou falar das 2 ou mais alguém, vamos ver como que vai o nosso tempo, e o Sandro vai me monitorando aí, né, Sandro? Que eu começo a falar e eu vou embora. Então, o primeiro caso, da primeira analisanda, é o caso, eu dei o nome para ela de Luz, tá? A Luz, ela é uma paciente de 13 anos, ela foi criada pela avó desde os 3 anos de idade. A mãe é adicta, né, é usuária ela é adicta, ela é usuária de substâncias químicas, desde a adolescência dela. E o pai da Luz, da paciente, ele é falecido. Ele faleceu já, ainda ela era bem pequena, então ela não o conheceu. Então, a paciente chegou na clínica depois de ter passado já por várias outras terapias. Ela possuía uma dificuldade imensa de se expressar mesmo, não era assim de falar mesmo, né? Então, ela teve diversos traumas por conta desse contexto que ela nasceu, obviamente. Ela viveu com a mãe até os 3 anos de idade, mas aos 3 anos de idade a mãe a deixou na casa da avó, foi viver no mundão, né, tudo quanto é cidade, enfim, aquela vida desregrada, que infelizmente ela vive até hoje, né, e disse que voltaria para buscar a menina, e até hoje não voltou, e nunca mais voltou, né, a menina hoje ainda tem um contato mais distante com essa mãe, porque a avó não permite essa aproximação por conta da condição da mãe, mas ela está com a avó, e a avó e a mãe me procuraram, foram até o consultório. Essas 2 pacientes que eu vou trazer são pacientes do presencial, elas foram até o consultório, e foi bastante difícil a nossa primeira conversa por conta dessa questão da mãe, que a mãe estava muito alterada, né? Por fim, a mãe saiu no meio da entrevista e a avó ficou me relatando. Bem, a paciente Luz, ela possui algumas características dentro do espectro autista. Então, depois de um tempo ali conversando com a avó, ela buscou essa avaliação, né? Esse retorno desse diagnóstico tem uma grande chance de ser, dela estar dentro desse espectro, e ainda não saiu a definição total, né? Bem, eu vou falar um pouquinho, então, da primeira sessão e a evolução disso, e que eu acho que é o mais relevante para vocês. Eu busquei contextualizar um pouco, porque achei interessante, por conta do que eu vou falar agora. Então, a primeira sessão, a paciente chegou, né, extremamente calada, como diz, né, entrou muda e saiu calada, quase isso. Então, foi muito difícil para mim, apesar de todo o meu esforço ali para iniciar a interação com ela era monossilábica, e às vezes respondia até com os ombros. Então, tudo que eu tentava perguntar para ela e tentar aquela interação que a gente faz, né, ela respondia sim ou não, e às vezes nem só com o ombro ela respondia. Isso foi a primeira sessão, né? 5 minutos, Sandra. Tá bom. Então, mas o grande desafio foi conseguir estabelecer essa comunicação. E aí eu pensei, eu preciso ter algumas ideias, eu preciso criar uma estratégia. E a minha primeira estratégia foi, na segunda sessão, sentar no chão. Sentar no chão, convidei ela achou estranho, mas esboçou um pequeno sorriso. E aí eu perguntei para ela se ela queria jogar comigo. Aí coloquei algumas cartas, essas cartas
São cartas com algumas perguntas básicas, elas não falam de questões emocionais, é um jogo mesmo, é jogo de interação. E aí, para que eu pudesse manter, então, a questão da livre associação de ideias, que né, é difícil nesse momento, mas para eu conseguir, eu fiz um montinho das cartas e disse para ela, Luz, você vai ler, e se você não quiser responder aquilo que está na carta, você coloca no montinho do agora não. Depois a gente fala sobre isso. E aí, começamos as primeiras, falei, gente, ela vai terminar essas cartas, ela não vai responder nenhuma, o que é que eu vou fazer? Né? Me bateu um desespero, quase, né? Mas eu estava ali, né? Bem ciente de que era desafiador. E aí de repente, ela começou, e foi um dos primeiros momentos que aí o combinado era que ela lesse para ela primeiro, e depois lesse para mim, para eu saber do que ela iria falar. E ela começou, foi incrível, gente. Ela lia e ela respondia com algumas frases bem pontuadas, mas foi indo. E ali a sessão foi até o fim daquela maneira, e foi muito incrível, assim. Para mim, eu cheguei em casa, sério, gente, parecia que eu tinha ganho um prêmio, porque eu consegui interação com a paciente. E aí a gente foi seguindo, na terceira sessão, ela conversou um pouquinho mais, começou a se abrir, começou a responder com respostas curtas, né? Na quarta sessão, eu pedi que ela fizesse um desenho, e nesse desenho ela trouxe, a gente conversou um pouquinho, não sei, Sandro, você consegue colocar aí? Ela trouxe um pouquinho o desenho, e aí nesse desenho a gente consegue perceber um desenho, está bem apagadinho, mas ela não pintou. Então, a representação, um desenho extremamente fálico aqui. Ela fez uma floresta de pinheiros, no meio dessa floresta ela fez um caminho, e esse caminho tem um significado, porque ele vai lá numa casa que é extremamente fálica também, né? A gente usa a interpretação dos desenhos a partir da análise dos sonhos também, tem muito material sobre isso, inclusive a EPC, o ano que vem, vai disponibilizar, se eu não me engano, não sei se eu estou dando um spoiler aqui, mas parece que eu já vi alguma coisa, né, se movimentando em relação à psicanálise e análise de desenhos. Então, aqui a gente consegue perceber uma falta, assim, profunda. Então, a gente conseguiu conversar, e eu vou ter que reduzir aqui a minha fala, né, porque o tempo já está passando, mas a gente conseguiu, assim, avançar com ela. Ela deu uma pausa, isso. Ela deu uma pausa, né, num período, para poder fazer essa avaliação neuropsicológica em relação à possibilidade do autismo, e quando terminou, ela pediu para voltar. Então, esse foi um outro momento, quando a mãe me ligou, a mãe não, a avó, desculpa, me ligou e disse que a paciente Luz queria voltar. E aí nós estamos já há um mês em análise novamente. É uma outra menina, é uma outra pessoa, ainda mantém aqueles aspectos iniciais que estão dentro do espectro, que não precisa falar aqui, mas foi muito incrível, sim, porque ela já está sorrindo, né, já quis cortar os cabelos, já fez um corte de cabelo, né, que ela não queria se arrumar e tudo mais, enfim, bem bacana. Eu teria mais um outro caso para falar para vocês da Bela, que era uma outra paciente, mas eu não sei se eu tenho 2 minutos, não? Já foi meu tempo? Posso falar? A outra paciente é a Bela, e eu vou tentar ser bem breve com a Bela, então. A Bela é 16 anos, mora com os pais, é uma filha única, pai autoritário e mãe bem reprimida. A mãe me procurou porque achou que ela estava desenvolvendo anorexia ou bulimia, alguma coisa nesse sentido. De uns 3 meses ela não conseguia se alimentar, e quando ela comia, ela colocava para fora o alimento, a menina já tinha perdido 10 quilos. Então, a mãe estava extremamente preocupada. Então, na primeira sessão, a Bela se mostrou, assim, aberta, muito comunicativa, falava bastante sobre escola, relacionamento, amigos, filmes, porque é o que eles trazem bastante, né? Falou sobre diversas coisas, inclusive que os pais brigavam muito, se separavam, depois voltavam, e ela se sentia culpada das brigas. Mas na segunda sessão, isso foi bem interessante, ela trouxe uma questão da dificuldade que ela não conseguia de engolir,
que ela estava se alimentando e não conseguia engolir. Então, com muito cuidado, eu fui investigando a partir do que ela me falava, até que, num dado momento, eu questionei mais algo, né, o que aconteceu com você, o que está entalado aí que você gostaria de falar para mim ou para alguém? Então, assim, com muito cuidado, eu cheguei nesse momento. E quando eu trouxe isso, ela começou a chorar compulsivamente. Teve um silêncio primeiro, e nisso começou a vir o choro. Ela se acalmou, a gente ficou ali suportando, né, com ela, dando suporte para ela nesse momento que ela estava se restabelecendo. Mas então veio um relato, meus queridos psicanalistas, amigos, pares, veio um relato de um abuso por parte de um tio, que é o irmão da mãe. O tio estava alcoolizado e esse tio era muito importante para ela. Houve uma ruptura com uma pessoa que ela amava muito. Então, esse tio alcoolizado abusou dela e ela não havia contado para a mãe. Isso tinha acontecido há 3 meses. Ela não havia falado para ninguém da família. Por quê? Porque o pai, né, tem essa questão com o álcool. O pai iria, segundo ela, né, iria matar o tio. O que houve a tentativa depois, o pai foi até... deixa eu só voltar um pouquinho para vocês entenderem, estou me apressando um pouquinho por causa do tempo, mas calma, vai dar tudo certo, gente. Então, o que aconteceu? No dia que ela trouxe o relato, no dia que ela falou, né, que foi na sessão que ela trouxe, a mãe estava na sala de espera. E aí eu falei, Bela, eu vou te dar algumas alternativas, porque que eu fiz isso e eu tive que interferir. Ela é uma adolescente, ela é uma criança, ela precisava que alguém pensasse, ajudasse ela a pensar em como fazer isso. E aí eu, né, conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a alma humana. E ela me falou que no final de semana ela iria para a casa da avó, que era uma cidade vizinha, e ela estava com medo de ir, porque a mãe dela ia, não estaria lá, e ela estava com medo de ficar sozinha com esse tio. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar algumas opções, e você vai escolher qual. A primeira opção é você ir para sua casa e contar isso para os seus pais, hoje. A segunda opção é a gente chamar a sua mãe aqui, agora, e você contar para ela. Eu te ajudo, você contar para ela. E a terceira opção é você voltar aqui com seu pai e a sua mãe amanhã e a gente contar junto, porque ela tinha medo do pai. Aí o que ela decidiu? Não, eu quero contar agora para minha mãe. Aí a gente chamou, ajudei ela contou para a mãe ficou chocada, abraçou ela, acolheu ela, eu fiz aquela ajuda ali com a mãe e a filha, e elas foram e contaram para o pai. E o pai teve essa atitude de ir atrás do tio, de tentar matar o tio. O tio depois tentou se suicidar, e agora a gente vem tratando a questão dessa culpa que ela sente em relação a ela ter verbalizado e contado tudo isso. Agora tem um detalhe, ela voltou a se alimentar. Então, acabou aquele desejo de autoextermínio. Então, assim, nossa, me arrepia de falar isso. Então, diante de tudo isso, a clínica do adolescente deve ser flexível, acolhedora, estar entre esse lúdico, né, sem parecer infantil, porque não precisa, né, a gente tem como lidar com isso, né, ou sério demais. Então, muito obrigada a todos, e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do amor que eu tenho por essa clínica, e daquilo que eu espero que todos vocês se sintam motivados a fazer e a buscar a realizar também, tá bom? Meu grande abraço a todos. Esse relato da Sandra, ele é super importante para o que a gente está fazendo hoje, porque a gente até estendeu um pouquinho mais, porque é algo que acontece na clínica, é um tipo de manejo que ele não é muito ortodoxo, ele é um manejo da contemporaneidade. Então, o que a Fernanda e a Sandra estão trazendo é que a gente precisa se abrir, sabe? A gente vai utilizar a base ortodoxa freudiana? Vai. Mas a gente tem que se abrir em contextualizações de escuta. E o atravessamento na relação com o abuso, ele vai aparecer cada vez mais. O adolescente, quando se sente à vontade para falar sobre isso, e a clínica é muito desse sentir-se bem. Só que é muito difícil. Por quê? Porque é uma clínica que nos atravessa também, principalmente as mulheres.
a organização de abusos, de excessos, a psicanálise, ela afrouxa um pouco esse momento da contra-transferência, e se a gente não estiver preparado com a nossa análise pessoal, com a nossa supervisão, a coisa pode se tornar um pouco mais complexa. E então é muito rico esse relato que elas trouxeram, a maneira que a Fernanda trouxe as informações a respeito da constituição desse sujeito e depois essa base clínica que a Sandra trouxe, elas são fundamentais para o que a gente está fazendo aqui. Então, obrigado demais para vocês, assim, é fantástico o que a gente compartilhou agora. Vamos respirar, e a Cláudia está chegando aí.